Começamos hoje uma nova fase do Peladeiros, o Peladeiros Entrevista, que a gente vai trazer todo mês uma personalidade do esporte da região para falar um pouco sobre esporte e sobre as suas opiniões. O nosso primeiro convidado hoje é o Gustavo Vaz, ele é o presidente dos Chacais. A gente está nessa ocasião porque o Chacais vai estrear na Copa Sul de futebol americano contra o Restinga Red Schools, agora nesse sábado. Com ingressos antecipados à venda já com os jogadores do clube. Eu estou com a presença do Bruno também para falar um pouco. Bom, e aí, pessoal, vamos falar um pouco aí de esportes da região e do futebol americano em geral. E eu queria agradecer a presença do Gustavo Vaz. Então, o prazer é todo meu de poder falar um pouco mais sobre futebol americano e de difundir o esporte. Então, Gustavo, a primeira pergunta que a gente tem é que a estreia do Chacais em casa vai ser contra o Red Schools, que não teve nenhum jogo oficial ainda full pads. Full pads, para quem não sabe, é com todo equipamento de segurança. Como é que funciona a preparação do clube, sendo que não teve nenhum jogo para avaliar? Para analisar o adversário, digamos. Sim, hoje em dia a gente já tem costumeiramente muito material de vídeo dos adversários, né? Então, com o adversário já, digamos que já tem mais rodagem, a gente consegue fazer uma preparação muito boa com videoaulas, batendo nos pontos fortes e fracos do adversário. O Restinga, não tendo tanta estrada, ainda é um time mais novo, a gente pega todas as informações que a gente consegue juntar do adversário e faz um trabalho em cima disso. E aí também, nesse sentido, a gente acaba focando muito no time, no Chacais mesmo, como correção de erros, né? Para que eles não se repitam de outros jogos, de treinamentos, né? Então, às vezes, quando tu não tem muitas informações do adversário, tu foca muito no teu plantel, muito nas tuas situações, muito na tua jogada, para evoluir, para melhorar a tua situação e não propriamente se adaptar a um adversário que tu não conhece, né? Que tu não tem, assim, às vezes, domínio de como ele joga, tu até tem informações, mas tu não viu, tu não tem certeza de muitas coisas, né? Então, se faz um trabalho de arrumar a casa, bem dizer, né? Mais para essa parte do time mesmo, não Isso, tanto... isso. A Copa Sul Minas, ela ocorre entre 3 times do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e também do Paraná. Quais são as perspectivas do Chacais, assim, dentro da competição? A Copa Sul, ela... não é Sul Minas, é Copa Sul. o nome, confundi. Ela é a terceira edição da Copa, tá? Então ela é organizada pela Federação Catarinense e esse ano é o que contempla mais times, né? São 9 times no total. A gente tem uma expectativa boa, mesmo já tendo alguns times com 2 jogos na temporada, digamos, pela Copa Sul, a gente ainda se mantém na liderança pelo número de vitórias e saldo de pontos. Então, a expectativa é boa, claro. Mas desde que eu iniciei no esporte, eu aprendi que não se enviam medalhas para o correio com base no ranking. Então, sempre tem que entrar em campo e fazer o seu resultado acontecer, né? Então, por mais que as expectativas sejam boas, que os resultados até aqui foram bons para nós e nos favoreceram, tanto o nosso jogo, que foi a nossa estreia fora de casa, quanto os jogos dos outros times das outras chaves, nos favoreceram bastante. Então, para nós foi bom, mas não adianta nada se a gente não continuar no mesmo ritmo, né? Continuar focado. Tem que continuar focado, trabalhando cada vez mais forte. Você tocou num ponto que é a Federação Catarinense que está organizando esse campeonato. Falta um apoio da Federação Gaúcha para o esporte? Para expandir um pouco mais o esporte na região, inclusive. Assim, o futebol americano no Brasil, ele tem, assim, o foco inicial no Paraná. Tá? O Paraná foi em Curitiba, inclusive, na capital. Eles foram o primeiro jogo equipado, foi entre 2 times de Curitiba. O Paraná é exponente no Brasil inteiro, o seu campeonato estadual. Ele chega a ser mais forte que alguns torneios de nível nacional, porque a gente já tem mais que um campeonato brasileiro hoje organizado. Então, o Paraná virou referência. E Santa Catarina, acho que vem logo na sequência, em termos de organização. E, com isso, a Federação Catarinense, ela está hoje, talvez seja a federação mais organizada de todas as federações que tem no Brasil, e ela tem essa questão de fazer, no segundo semestre, um campeonato que ela organiza, que é a Copa Sul, né? No primeiro momento, ela foi uma oportunidade para times que não estariam participando de nenhum campeonato nacional, e hoje ela já é vista como um dos campeonatos mais importantes que tem, pela organização, pela estrutura que é apresentada, pela mídia que ela apresenta. Então, você tem os jogos transmitidos pelo YouTube, ao vivo, né? Você tem
fotógrafos contratados, você tem narradores, você tem toda uma estrutura que ela ajuda o time a crescer. Então, não basicamente você ter bons jogos, muitas vezes, e ninguém vê esses jogos, né? Então, você precisa aparecer também para o público, né? E a Copa Sul faz isso muito bem. Então, por conta de uma federação bem organizada, que é a Federação Catarinense. Quanto à Federação Gaúcha, ela é bem nova, ela iniciou os trabalhos ano passado, organizou o primeiro Campeonato Gaúcho esse ano, que foi um campeonato, vamos dizer assim, um tiro rápido, foi um campeonato bem curtinho e com poucos jogos, mas que ficou muito bem, ficou muito bom, apesar de terem poucos jogos, né? Então, ela ainda não tem estrutura, ela ainda não tem apoio, ainda está bem iniciando a federação, e eu acredito que para daqui a uns 3 a 4 anos ela comece a ter força que tem os outros estados, né? Mas por enquanto ainda ela está engatinhando, né? A gente vê nos campeonatos brasileiros que tem de futebol americano, por exemplo, o torneio touchdown, vários clubes de futebol, futebol mesmo, de campo, 11, com times de futebol americano. Tu acha que isso ajuda o esporte ou é prejudicial por ser sempre os mesmos no esporte? Por ser relacionado ao futebol, muitas vezes. Eu tenho certeza que todos os times que têm esse apoio de uma equipe do soccer, né, do tradicional futebol, eles têm vantagens com isso, né? Com certeza eles têm alguma vantagem. Muitas vezes a gente vê essas ligações entre o futebol, entre um time, uma marca de futebol com o futebol americano, e imagina que sejam, os jogadores já recebam salário, já tem cartola, já tem agiota, já tem todo um pessoal envolvido, mas na verdade não. Na verdade, muitas dessas parcerias são bem simples mesmo, utilização do nome, utilização da estrutura, que no nosso nível do esporte no Brasil, o futebol americano, no nível que está, o simples fato de, por exemplo, você poder utilizar os campos de treinamento de uma dessas equipes, academia, e ter o nome deles para buscar patrocínio é algo que é quase impagável, né? Então, certamente se tem vantagens tendo um time forte e resguardando, digamos assim, os interesses do clube de futebol americano, né? Outro ponto que tu comentou agora do patrocínio, como é que funciona, já que, por exemplo, a gente vê em outros esportes, no basquete, no vôlei, as empresas compram até o nome do clube. E no futebol americano isso não acontece também, tem a restrição do uniforme. Sim, o patrocínio ainda está um pouco, não é algo muito difundido para o futebol americano. Você vê, por exemplo, até pelas questões de custos, né? Você vê um esporte que está iniciando, como o futebol americano, e iniciando porque estamos ainda nos primeiros 10 anos de explosão do esporte, né? Já cresceu muito, isso é um mérito que os próprios jogadores hoje se organizam para fazer ele melhor, mas ele ainda é pequeno diante de outros esportes americanos como o basquete, que já é bem mais antigo, já tem experiências olímpicas, pan-americano e toda essa questão. Então, você consegue mais apoio para o basquete, para o futebol, para o vôlei, para outros esportes mais tradicionais do que para o futebol americano. Sem contar que, para montar um time de futebol americano, você precisa de muita estrutura. São, em média, 45 jogadores. Então, você, por exemplo, monta um time de basquete com 12, 15 jogadores, já contando todas as reservas, né? E de futebol americano, você precisa 3 vezes esse número, 4 vezes esse número, para você ter um time competitivo. Então, ano passado foi feita uma pesquisa assim, muito, muito superficial de um custo de uma equipe para fazer a disputa de título. Não é ganhar é muito relativo, mas fazer disputa de título do torneio touchdown, que é hoje o torneio mais em evidência no Brasil, de nível nacional, e os valores já passavam 300 mil para uma temporada de 6 meses. Então, é bastante caro, é bastante investimento que tem que ter, que se precisa, né? Ainda nesse nível baixo, iniciante, vamos dizer assim, já se tem investimentos muito altos, né, para conseguir a competitividade. O Santa Cruz, quem acompanha os Chacais nas redes sociais, muitas vezes vê que se realizam várias peneiras e tal para atingir o público da região. Essa é a ideia do clube, assim, cada vez mais chamar a região para torcer para o clube, para conhecer o clube. Essas ideias, assim, mais ou menos? Sim, a gente tem... O foco do Santa Cruz Chacais, ele é muito mais amplo do que a realização de uma peneira, do que o próprio esporte em si, do que o próprio jogo de futebol americano. Sim. O Chacais, ele é uma associação esportiva e hoje o foco principal dele é o futebol americano. A gente já tem em vistas de abrir uma outra segunda modalidade,
dentro da Associação Chacais. Ainda não tem nada confirmado, mas talvez até o final do ano já se realize. E vai ser uma modalidade olímpica que nós vamos trabalhar. E complementaria também as atividades do futebol americano no sentido de treinamento. Mas assim, o que a gente pensa com a Associação Chacais? Qual é o principal objetivo? É fazer o esporte de Santa Cruz crescer, no geral. Então, hoje a gente trabalha muito mais amplo do que uma simples peneira. A gente tem projeto que trabalha com jovem obeso. Eles fazem 3 treinamentos por semana, 2 profissionais de educação física, nutricionista, médico, psicólogo. Então, tem todo um acompanhamento para um grupo de jovens. Nós temos uma categoria de base, categoria sub-17, que faz um trabalho nos dias que, segunda, quarta e sexta, é o projeto Te Mexe Guri, que trabalha com jovens obesos, gordinhos, e terça e quinta tem a categoria sub-17. Então, a gente tem, de segunda a sexta, projetos que trabalham com jovens, né? Nós iniciamos agora, um pouco antes da metade do ano, antes das férias dos colégios, na rede municipal de educação, um projeto para levar o futebol americano para as escolas. Então, vão ser quase 2.500 crianças atendidas. Nós estamos agora já na segunda parte, a primeira parte foi treinamento dos professores. A gente trouxe profissional de São Paulo para a realização de um curso. Quase todos os professores de educação física do município foram treinados, foram habilitados para passar o flag ball, que seria o futebol americano sem contato. E agora, no segundo semestre, é a inclusão desse esporte nas aulas de educação física. Então, essa fase a gente está agora finalizando para conseguir um melhor resultado nesse sentido, né? Então, a gente tem... o Chacais, ele é muito maior do que uma equipe de futebol americano. O Chacais tem todo um trabalho muito grande na retaguarda. E sim, o foco é ser campeão brasileiro de futebol americano, o foco é transformar Santa Cruz do Sul na cidade do futebol americano, assim como já foi do basquete, hoje está um pouco apagada. E o foco do Chacais é transformar pessoas em pessoas melhores. Então, esse é o nosso objetivo maior, né? Sim. O futebol americano no Brasil ele está cada vez mais em evidência e crescendo, visando uma das principais ligas do mundo, que é a NFL, né? Que é a Liga Americana, que ainda tem poucos brasileiros atuando lá. A gente teve nessa temporada o exemplo do Cairo Santos, que jogava pelo Kansas City Chiefs. Kansas City. Tu acha que no futuro próximo, assim, essa liga brasileira pode levar o jogador brasileiro a entrar nessas ligas mais fortes, mais competitivas Como do mundo, acontece no assim? basquete. Como acontece no basquete, exato. Os jogadores brasileiros saem da Liga Brasileira e passam pelo draft para chegar. Sim, eu acredito que é possível, tá? Mas a gente tem que trabalhar com a realidade. Se você pegar, por exemplo, a estrutura do futebol americano dos Estados Unidos, você tem lá, para cada aluno que entra no ensino médio, no caso, seria o nosso equivalente ao segundo grau lá, que seria o college. Sim. High school, perdão. Você tem 0,03% de jovens que fazem futebol americano no segundo grau vão para a NFL. Então, assim, você tem uma restrição muito grande. Passam os melhores dos melhores dos melhores. E você tem lá um povo que sonha com isso, que trabalha, que vive, que acorda, que nasce com esse objetivo já. Que o primeiro dia de primeira brincadeira já é focando a criança, o jovem, para jogar na NFL. Então, assim, a tarefa dos brasileiros e de outros jogadores de todo o restante do mundo é muito ingrata, porque você vai ter que disputar vagas com pessoas que se prepararam desde o berço. Então, o brasileiro que joga hoje, o primeiro brasileiro, e na verdade o único que joga lá, ele é chutador, né? Sim, Então, ele é kicker. Então, ele pegou já a parte mais brasileira do esporte, que seria chutar, e conseguiu a vaga. E é um mérito, é um jogador que define partidas, tanto positivamente quanto negativamente, mas é um jogador é uma posição que define partidas e faz diferença no jogo, né? Já tiveram outros filhos de brasileiros que ganharam, inclusive, Super Bowl, que já tem, mas são jogadores que nasceram, por exemplo, nos Estados Unidos, são filhos de brasileiro, ou que têm ligação com o Brasil, mas brasileiro, de nascer aqui, ir para lá estudar, se formar e jogar, só o Cairo Santos, né? Então, assim, é possível, já existem jogadores de outros lugares do mundo que vão para lá, que conseguem vagas, mas a concorrência é enorme, a concorrência é muito grande mesmo. A gente estava conversando antes do programa sobre a chance do Pro Bowl chegar no Brasil. Tu acha que isso, mesmo não sendo um jogo oficial, pode atrair assim, o público para aumentar ainda mais o futebol americano no Brasil, mesmo não sendo um jogo oficial e sendo, entre aspas, uma pelada?
O Pro Bowl ele é conhecido por quase uma brincadeira, né? Então você tem lá fim de temporada, os jogadores que foram eleitos os melhores de cada posição, de cada uma das conferências que se enfrentam. Então você tem uma grande junção de atletas que muitas vezes se combateram durante a temporada e vão lá se divertir, bem dizer. Então o Pro Bowl ele tem essa função de ser um termômetro, de ser uma questão de tirar a febre para os futuros investimentos da liga. Eu acredito de verdade que trazendo o Pro Bowl para o Brasil, ele vai atrair muito público, porque pela questão da formação do trabalho que é feito pelas ligas americanas, tanto NBA, quanto NFL, quanto beisebol, eles fazem o evento esportivo deles virar um show. Então você não vai para um Pro Bowl para ver um jogo amistoso entre desculpa a expressão, juntamento de atletas lá que vão se divertir. Não, você vai para o Pro Bowl para ver um espetáculo. Você vai para um jogo de futebol americano para ver um espetáculo. Você tem cada time tem sua forma, tem sua atração para extra, digamos, além do esporte. E essa é a forma de manter o futebol americano em alta. Então, você não vai simplesmente ficar lá 2h30 olhando o futebol americano. Você vai 2h30 no espetáculo. E eu acredito que essa mentalidade vai ser aplicada no Pro Bowl, onde ele for, ou para o Brasil ou para a Alemanha, o de 2016. E esse lugar vai fazer sucesso em termos de público, né? Pode apostar. Só uma perguntinha que passou sobre a Associação Chacais, que tu falou que está prevendo um novo esporte. Tem já em mente qual é esse esporte? Tem em mente o esporte. É um esporte que não tem em Santa Cruz ainda. É um esporte que não é muito forte no Rio Grande do Sul. Nós já temos contato com a Federação Gaúcha, que é responsável pela movimentação dessa modalidade aqui. Inclusive, no Pan-Americano, tivemos uma medalha de ouro na categoria super pesadas lá. Então, mas mais que isso eu não posso falar por enquanto. Então, é alguma novidade, é algo que vai ser extremamente produtivo não só para os Chacais, mas para toda a população, e vai trazer benefícios para outros esportes que poderão se beneficiar daquele treinamento. Voltando a falar um pouco da NFL, tu acompanha a liga, sim? Eu acompanho, eu divido muitas tarefas, mas eu tenho o meu time que eu acompanho um pouco mais. E, claro, a gente acompanha as notícias mais bombásticas, né? Jogador que perde dedo com fogos de artifício e contratos milionários, as bolas que se murcham misteriosamente antes do jogo. Misteriosamente, então, obviamente, né? A gente acompanha os maiores flagrantes assim, do futebol americano. Qual é o teu time? Eu torço pro Pittsburgh Steelers. Pá, meu rival. Não acredito. É Ravens? Não é Ravens. Eu acho que eu confundi os times. Tu confundiu. Qual é o time? Meu Eagles. Não, são rivais porque não são o mesmo time, mas não são rivais de conferência, não tem. Eu sou Niners, tô longe de vocês, então aí. Eu só penso em Kaepernick. Não, corre Kaepernick. Falando um pouco das bolas, que tu falou das bolas murchas, da temporada passada teve uma polêmica em cima do jogo do Patriots contra o Seahawks, que teve a polêmica que o Tom Brady saberia das bolas murchas e isso influenciaria no jogo. Tu acredita que isso teve alguma ligação com o resultado ou Influencia mesmo? Influencia na partida? Sim. Foi contra o Seahawks aquela partida? Foi, eu acho. Se não me engano, foi. Enfim, não me lembro contra quem foi o jogo lá. Mas, assim, o fato da utilização da bola um pouco mais murcha, porque era um momento de chuva, era um jogo com campo molhado, com chuva. Então, ele facilita um pouco, realmente, para o recebedor completar o passe, né? Tanto para o lançador efetuar o lançamento, para a realização do movimento, quanto para o recebedor fazer a recepção válida sem deixar a bola cair. Então ajuda sim. Daí, se tu for me perguntar se houve um ato intencional para murchar as bolas, eu acredito que não. E a punição do Tom Brady também, né? Que tá fora dos jogos iniciais da temporada regular. Isso aí, a liga americana, ela é bem rigorosa quanto às punições, né? Eles aplicam a punição e claro que a gente nunca vai divulgado todo o acontecimento, né? Foi contra o Colts o jogo. Contra o Colts, exatamente. Eu me lembrava que não era contra o... Então, assim, você vê a liga, a NFL, o Roger Goodell, o comissário da NFL, ele aplica a punição e eles não fazem questão de se explicar, tá? Porque eles querem manter sempre o esporte no melhor caminho e você daí pode chegar à conclusão, mas você tem na NFL uma gama de jogadores que foram presos, que foram punidos, Aí a gente entra na questão de
de ser uma outra cultura, né? Tanto esportiva quanto política, né? Então, se o jogador cometeu um crime, ele vai preso. Se o jogador fez uma infração, ele vai ser punido. Se o jogador deu um deslize, isso vai ser divulgado e ele vai ser sancionado. Por quê? Porque assim se evita escândalos no esporte e o esporte assim cresce. Então é algo que esse tipo de rigor é algo que é necessário, né? Às vezes é um pouco demasiado, mas é necessário. E também porque a liga NFL move muito dinheiro, não só nos Estados Unidos, mas no mundo inteiro, com contratos de TV, e não pode manchar a imagem com os casos dos jogadores, né? Tem que ter esse rigor. Querendo ou não, cada punição, cada aparição na mídia, mesmo que negativa, gera muita imagem para a NFL. Mesmo quando ela é duvidosa, mesmo quando ela tem a questão de não deveriam ser punidos, deveria ser punido, não tem culpa, acaba gerando muita mídia para a NFL. Então acho que poderia ter mais espaço para o futebol americano brasileiro na TV? Eu acho que poderia, como amante do futebol americano. Agora, se isso seria viável, TV aberta com certeza não. Eu acho que as TVs a cabo, as TVs fechadas, no caso, elas podem ampliar o trabalho, já fazem um trabalho, já está começando esse trabalho, mas elas poderiam melhorar e eu acredito que aos poucos vai evoluir essa questão, né? Você pega canais fechados que têm grade esportiva, exclusivamente esportiva, eles poderiam dar um pouco mais atenção para o esporte brasileiro, né? Muitas vezes eles não fazem por conta de envolvimento entre ligas, e aí você tem uma liga A, liga B, então você vai se vincular a uma liga, aí você pode criar inimizade com parte do país, você tem toda uma questão que se tem um cuidado nisso daí. Mas eu acho que teria bastante audiência nesse sentido se houvesse uma maior abrangência por parte da TV fechada especializada em esporte para o futebol americano, porque é um jogo cativante. Pois é, o pessoal comenta bastante, sempre está movendo bastante gente na TV, nas redes sociais também. O pessoal comenta bastante também. O que tu acha disso, Bruno? Não, eu também acho que olhar o The Fore mesmo, se tu pudesse ver o jogo, ele aumentaria ainda mais o alcance, né? Daí tornaria o público ainda mais fiel ao esporte e tal. Nas redes sociais a gente vê muito, ainda tem o blog do ZH, se não me engano, que é o Prime Time, que lá eles sempre estão divulgando, assim, os esportes dos Chacais mesmo, a liga tem lá postagens sobre os jogadores e tal. Acho interessante para expandir o esporte, né? A própria Gaúcha tá fazendo o Touchdown Gaúcha, que Exato. tem um podcast no site falando só sobre esporte, só sobre futebol americano. Esse apoio no Rio Grande do Sul também ajuda vocês, né? Ajuda sim, você ter grandes veículos de comunicação dando o espaço. Tudo bem que ainda, vamos dizer assim, no meio online, não no meio aberto, mas você ter esse espaço bem amplo para o futebol americano é muito importante mesmo, né? Então, eu acho que faz parte do trabalho de crescimento, né? Você, talvez hoje ainda seja nesse sentido, daqui 10 anos nós já vamos ter uma evolução muito maior, nós já vamos estar, talvez, passando jogos na televisão, final de campeonato, e assim vai evoluindo o esporte, né? Para finalizar, então, passando a informação para o pessoal que está ouvindo, Santa Cruz Chacais contra Restinga Red Schools, 14h nos Plátanos, nesse sábado, dia 8 de agosto. Ingressos antecipados ainda tem, né, Gustavo? Ainda tem ingressos antecipados com os jogadores e nos pontos de venda que eu não me recordo todos eles de cabeça, então vocês podem procurar no Facebook /Chacais e ali tem um evento e tem todas as informações. Antecipados custam R$5 e no local custam R$8. Daí no local vai ter distribuição de prêmios, vai ter o intervalo com a banda marcial do SESC, do SESI. Vai ter espaço para as crianças, vai ter lanche, vai estar uma estrutura completa. Vai ser um evento pessoal. Bem caprichado para tentar seguir a linha do futebol americano, trazer ele para o Brasil a parte do evento, né? Então, quem for para o estádio, ele vai ver com certeza o jogo de futebol americano e ele vai ver também, vai ter muitas outras comodidades, outras atrações que vão fazer ele ter vontade de retornar para o próximo jogo. E o Peladeiros vai estar lá também para cobrir todo o jogo e passar o resultado e as informações semana que vem. Eu agradeço a tua presença, Gustavo. Você quer falar mais alguma coisa, Bruno? Não, era isso, só agradecer a presença e convidar o pessoal para ir no jogo sábado. Todo mundo lá torcendo para os Chacais. Eu agradeço a tua presença, Gustavo, e esperamos que dê tudo certo e que o
esporte cresça bastante no Rio Grande do Sul e no país. Esperamos também. Isso aí, então. Agradeço o Bruno também, a coordenação do curso, ao Matheus na técnica, e a gente volta numa próxima com mais uma entrevista aqui no Peladeiros. Até mais.